tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre habitações nos tempos bíblicos. Na aula anterior, nós aprendemos sobre o vestuário nos tempos bíblicos e, seguindo essa linha de raciocínio, nós iremos falar um pouquinho sobre as habitações. Então, vamos lá. Se você puder ter cadernos, caneta para anotações, tá bom? Para que você possa realizar a atividade que eu irei deixar na plataforma para vocês. Então, vamos lá. As habitações da Terra Santa, elas possuíam duas características. Primeiro, elas tinham uma forma e um estilo típico. A maioria delas eram quadradas, tinham um teto plano e a escada era externa. E geralmente elas eram construídas de blocos de calcário branco. Já a segunda característica é que elas conservavam o antigo, fazendo uma comparação em relação ao novo, para que da seguinte forma os habitantes de hoje pudessem ver essa forma como algo que seguiu o padrão desde os tempos antigos. E essas casas, uma vez determinada, eles realizavam a divisão. Por exemplo, quando que começaram a habitar dentro dessas casas? Os israelitas, eles conquistaram essas terras por meio da conquista de cada tribo. Ou seja, a família era considerada a herança ou diante da porção que vinha por parte de Deus. E essa herança, ela foi dividida a partir da segunda metade descrita no livro de Josué. A região, ela foi dividida e distribuída por sortes. Uma sorte era de um lado e a outra pessoa ia seguir a sorte referente ao outro lado. Como em Provérbios 16:33, quando ele diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Por exemplo, Davi, quando lançaram sorte, ele conseguiu habitar em um terreno abençoado. Tanto que ele agradece a Deus pelo terreno, por ser um lugar prazeroso. E quando essas heranças eram marcadas por pilhas de pedras, eles tinham uma característica natural, ou um sulco duplo de terra arada, e o marco, depois determinado para aquela família, não podia ser removido. Então, vender a própria herança significava honrar o próprio Deus, como aconteceu no episódio de Nabote, em que Acabe queria comprar a vinha e ele não vendeu a vinha para Acabe, justamente porque ele sabia que aquela vinha era abençoada por Deus, que Deus havia determinado para ele. E a venda da terra? Só que havia situações em que eles tinham que converter a propriedade em dinheiro. Então, eles vendiam essa propriedade, só que se o antigo dono quisesse essa propriedade de novo, então ele pegava e vendia novamente para o antigo dono. O valor da venda da terra se baseava no número de anos que restavam até o jubileu. Então, eles realizavam essa transferência e monitoravam ela. O dinheiro ele era pesado e o contrato era preparado, onde eles descreviam cada detalhe da terra na presença das testemunhas. E como funcionava o povo da terra? O povo passava a herança sempre de pais para filhos. E quem recebia essa herança geralmente era o filho mais velho. Somente quando não existia, caso não existisse homens na família, então passava para as filhas. Mas no caso, a herança sempre seria para o filho mais velho. Ele sempre recebia 2 vezes mais do que os outros irmãos. Por exemplo, o exemplo do filho pródigo. Ele recebeu a parte da herança, porém quando ele voltou, a propriedade inteira, uma porção dupla, pertencia a seu irmão mais velho. E além
estabelecia que a herança ela podia passar para as filhas se não houvesse os filhos, como a gente já falou aqui. E também naquela época existiam os habitantes das cavernas. Por exemplo, Ló, depois que ele saiu de Sodoma e Gomorra, ele passou a habitar em cavernas juntamente com suas filhas. Os edomitas também fizeram e ampliaram cavernas na face rochosa de Petra para moradia e negócios públicos. E além dos habitantes de cavernas, também existiam os habitantes das areias, como o episódio de Abraão. Abraão ele deixou a cidade de Ur, na Caldeia, e se tornou um habitante das areias, porque ele creu que Deus traria um futuro, uma terra para ele. O estilo de vida do moderno beduíno é semelhante ao de Abraão, ou seja, aqui eles tinham uma forma diferente de viver. Além das areias, a vida de Israel em tendas, ela parecia se aproximar de um ideal que se tornou importante. Quando os profetas chamavam o povo materialista de volta a Deus, eles os faziam lembrar-se do tempo passado no deserto em movimento. Além disso, além de eles morarem em cavernas, morarem em areias, eles também moravam em tendas. A tenda do habitante no deserto era feita de um pedaço comprido de couro de cabra, com cerca de 1,52 por 1,82 de largura. Metros eu falo, tá? O couro, ele era colocado sobre várias estacas, a fim de prover uma cobertura alongada, como um toldo. As duas extremidades, elas ficavam presas ao solo com pregos especiais, e as tiras de apoios, elas eram feitas num tear preso no chão. Então, os retalhos, eles eram acrescentados pelo mesmo método como grandes remendos cerci. Aí, além disso, aqui eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, ó. Depois eu representei com meio de figura também para vocês. As cortinas verticais, elas eram feitas de coberturas usadas do teto ou de outros materiais coloridos. A ampliação eles também conseguiam fazer. Eles pegavam um pedaço extra de toldo original e faziam a cortina. O único homem que podia entrar na tenda era o marido pai. Outros homens, eles ficavam na varanda. As tendas não eram sempre primitivas. Elas, em geral, elas eram agrupadas. Mais tarde, quando os israelitas não viviam em tendas, mas em casas, as festas anuais dos tabernáculos, quando as famílias passavam os feridos em barracas especiais, feitas de galhos, nos faziam lembrar da época que moravam em tendas e peregrinavam no deserto. E também existia as casas de tijolos. As casas de tijolos, elas eram construídas de barro, na forma de colmeia, onde o piso ficava em nível mais baixo do que o chão do lado de fora e passavam para o tipo de aposento retangular típico até os nossos dias. Elas eram feitas uma ao lado das outras. E assim, como as escadas eram fora, eles conseguiam ficar pulando de telhados. A única coisa que separava uma casa da outra eram as ruas. Os tetos, eles colocavam gravetos sobre as figas de sicômoro e unia tudo com barro. Tinha um rolo pesado que era mantido nesse teto para compactar o material depois da chuva. E o teto, ele tinha algumas vantagens. Ele podia ser usado como ponto de observação, como um lugar fresco e silencioso adequado para adoração. Poderia ser usado também para secar e guardar as colheitas, para dormir numa noite quente. E o uso do espaço do telhado ele era tão grande que a lei exigia a construção de um parapeito ao redor dele para que as pessoas não caíssem. Além disso, feita a casa, eles também trabalhavam a questão da iluminação. A iluminação naquela época era por lamparina de azeite. Eles pegavam e essa lamparina consistia de pilares de
cobiça de barro aberto, aqui ó, vocês podem ver, ó, e contendo óleo de oliva. Depois que eles foram aprimorando, que elas começaram a ficar lamparinas decoradas e esmaltadas, elas foram feitas em cabos e vários pavios e a fim de iluminar o ambiente. Eles começaram a colocar nas laterais da casa, em cima, e quando não utilizavam, eles viravam ela de cabeça para baixo e deixavam no chão parado. Então a iluminação começou dessa forma. O aquecimento que eles tinham era o fogo, que eles utilizavam para cozinhar. Interessante era o que eles utilizavam para acender esse fogo, né? Eles utilizavam combustíveis naturais, tais como esterco seco de animal, gravetos, erva seca, arbustos espinhosos, carvão. Então essas eram as formas que eles utilizavam para gerar o aquecimento. O fogo ele podia ser feito fora de casa, numa depressão no chão, na terra, ou colocando em algum tipo de recipiente de cerâmica. E as casas melhores eram providas de chaminé. A água para eles tinha que ser geralmente colhida no poço local. E que era uma vista. O sonho deles era cada um deles ter um poço artesanal para eles. Tanto que uma promessa feita mais à frente por um dos profetas, eles queriam tomar posse de que teriam água vinda por eles mesmos. Agora as casas ricas, elas tinham uma outra visão, uma outra vista e uma forma de produção totalmente diferente. Já começava com a produção do pátio. Os animais que eles tinham podiam se manter fora da casa, a comida que eles faziam era num canto, não havia problema de segurança quanto ao acesso do pátio, as janelas elas podiam abrir-se para que pudesse entrar mais luz, a porta do cercado podia ser mantida sempre fechada e uma cisterna se tornava a possibilidade para eles terem uma vida melhor. As pessoas mais ricas sempre construíam 2 ou 3 aposentos ao redor do pátio e às vezes até um segundo andar. Era uma casa que não ficava ao lado uma da outra, né, como as casas normais, pelo contrário, elas ficavam afastadas e ao mesmo tempo abertas para o céu. Era uma vista totalmente diferente. Além disso, eles também tinham a varanda, que ali eles podiam se relacionar. A chave era o meio de levantar os ganchos, que mantinha a barra de madeira no lugar. As fechaduras romanas da época eram bem menores e mais complexas, como naquela época, assim que originou. E, além disso, eles também tinham mobílias, né? Que eram toda preparada para eles. A diferença é totalmente mais sofisticado do que as casas padronizadas feitas por tijolos, por barro, os tijolos feitos por barros, e assim você pode ver que a vista era privilegiada para aqueles que tinham uma condição maior. Então é isso, esse é um resumo da nossa aula de hoje, voltado para as habitações. Na próxima aula nós vamos adentrar, iremos falar um pouquinho mais sobre as atividades domésticas daquela época. Eu estou utilizando o livro Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, de Ralph Goher, acho que é assim que se fala o nome. É um livro muito bom e se você quiser um pouquinho mais eu posso registrar para vocês, tá bom? Deixar aí as fotos desse livro, algo mais. Então é isso, faça a atividade que eu deixei na plataforma para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!